Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! A paz do Senhor, que maravilha você em nosso canal. Vamos comentar nesta aula a importância da organização eclesiástica na igreja. Aprenderemos a diferença entre organização, instituição e legalismo. Como Igreja de Cristo, temos a maior das vantagens, um perfeito manual de conduta que é a Palavra de Deus e o Espírito Santo, o nosso fiel conselheiro. Veremos qual a importância da organização em uma liderança, no processo de submissão, na comunicação e no desempenho das funções. Essas formas são necessárias para a organização, para o processo individual e coletivo em prol da missão em comum da igreja, que é anunciar a Jesus e viver em santidade. Agora pegue a sua revista para nos acompanhar na leitura do texto áureo, que é a base de toda a lição. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo de número 3. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Segundo objetivo: compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E terceiro objetivo: aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja, no caso, a denominação As Assembleias de Deus do Brasil. Pegue agora a sua Bíblia ou a sua revista para acompanhar a leitura bíblica em classe. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo, a igreja como organização, organismo e organização. O anúncio que a igreja deve fazer ao mundo precisa estar firmada na revelação do Cristo vivo, ressuscitado, que venceu a morte com o objetivo de redimir a humanidade condenada ao juízo eterno. Cristo vive, ressuscitou e está à direita do nosso Deus Pai e intercede por nós. Qual o significado de organismo? Um organismo é visto como um conjunto de órgãos. Exemplo, o corpo humano é um organismo vivo, um corpo em movimento, onde seus diversos membros e órgãos fazem este corpo funcionar em harmonia. Da mesma forma, a igreja também é metaforicamente chamada de corpo ou organismo vivo, formado por pessoas dirigidas pelo Espírito Santo e foi instituída por um Deus vivo e soberano. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 nos diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Qual o significado de organização? A organização é o conjunto de órgãos funcionando ordenadamente, em harmonia para que o corpo viva de forma saudável. Tomando como exemplo a igreja primitiva, era um organismo vivo com um sistema de organização simples e eficaz, que se movimentava ordenadamente. Portanto, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, os apóstolos doutrinavam a igreja e cuidavam da parte administrativa, os apóstolos elegiam lideranças locais para o serviço social e reuniam-se em concílios para a prestação de contas, alinhamento administrativo e novos objetivos. Atos capítulo 16, verso 4 nos diz: quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. A igreja de Cristo precisa ser orgânica e organizada? A igreja precisa ser orgânica porque Jesus Cristo está vivo. Não servimos a um Deus morto. Jesus venceu a morte para nos dar a vida em abundância. Uma igreja morta é uma igreja que prega um Cristo vencido pela morte. Ela se torna uma instituição que parece ser igreja, mas está morta. A igreja precisa de organização, porque Deus é ordeiro. Tudo que o Senhor criou segue uma organização para que tudo funcione corretamente. Como a igreja foi instituída por Deus, ela precisa ser organizada. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 nos diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Segundo ponto, a igreja, um organismo vivo e organizado, no seu aspecto local, no seu aspecto litúrgico e ritual. Uma igreja que anuncia as boas novas precisa estar organizada para receber os novos convertidos e para manter os que já foram alcançados pelo poder de Jesus, como também promover o fortalecimento espiritual do cristão, conseguindo, a partir dessa organização, construir um alicerce forte de maneira a prevenir-se diante das adversidades, como era a organização da igreja do Novo Testamento, servindo como base para os nossos dias. A igreja do Novo Testamento, de acordo com o seu aspecto local, exercia as seguintes atribuições. Pedimos que você anote os versículos que iremos mencionar e faça uma reflexão em cada um deles. A igreja se reunia em comunhão e adoração, conforme escrito em Atos, capítulo 2, verso 42. A igreja orava intensamente, conforme escrito em Atos, capítulo 12, verso 12. A igreja enxergava as necessidades do povo, conforme descrito em Atos, capítulo 4, verso 35. Vendo essas necessidades, a igreja elegia ministros para o serviço social e espiritual, descrito em Atos, capítulo 6, do verso 2 a 6. De acordo com as necessidades locais, a igreja elegia líderes voltados para o ensino, conforme descrito em Atos, capítulo 14, verso 23.
23. E a igreja também tinha a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo no envio de missionários, conforme descrito em Atos, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 4. Um restaurante sem cardápio funciona? Respondendo a essa pergunta, acredito que dificilmente o restaurante conseguirá acertar no pedido. Por exemplo, imagine um prato com saladas misturado com doces, frutos do mar e assados. Não tem como saborear nada, está tudo fora do lugar, está tudo desorganizado. Experimente entrar em uma casa toda bagunçada. Com certeza você se sentirá mal naquele lugar e não conseguirá encontrar nada caso esteja à procura de algo. Na igreja não é diferente, deve ter ordem e decência. Não pode haver desorganização, desordem. É preciso ter ordem para que haja entendimento do que estamos fazendo naquele lugar e por que fomos àquele lugar. A organização serve para estabelecer costumes com base na palavra de Deus, sendo observados pelos cristãos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 16 nos diz: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Dois exemplos solenes praticados pela igreja primitiva dentro do aspecto ritualístico litúrgico são os batismos em águas e a ceia do Senhor. Olha o que diz Atos capítulo 8, verso 38. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Terceiro ponto, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs: episcopal, presbiteral, congregacional e o sistema de governo de nossa igreja. A primeira igreja instituída por Jesus possuía um modelo simples de governo, mas os objetivos e propósitos alcançados por esta igreja tiveram como regras essenciais para o sucesso a comunhão, a adoração, a oração e o direcionamento do Espírito Santo. Desta forma, agiam submissos a uma liderança espiritual, a de Deus, servindo com alegria ao Senhor. Tudo que a igreja realizar deve ser para o Senhor. Tomemos como exemplo o sal, que possui 3 finalidades principais: dar sabor, preservar e não aparecer. Quando algo estiver fora desse princípio, já não é uma igreja, mas uma instituição. Com base na revista, segue a relação dos diferentes governos exercidos por diversas denominações cristãs para a nossa reflexão. Não iremos apontar qual a certa ou errada, mas o que deve ser analisado é que se uma igreja, sendo um organismo vivo, deve possuir organização, não deve se transformar em uma instituição, pois a instituição tira a liberdade da adoração, do relacionamento com Deus, do relacionamento com o Espírito Santo. Já a organização não priva a liberdade de termos um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e nos mostra como devemos nos comportar como igreja. Governo episcopal. Esse governo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Este modelo é seguido pela Igreja Católica. Governo presbiteral. Ele defende a eleição de presbíteros para a formação de conselhos com autoridade para conduzir a igreja local, havendo também um Supremo Conselho, que exerce autoridade sobre todas as igrejas locais. Este modelo é seguido pelas igrejas reformadas e igrejas pentecostais, tais como a da América do Norte. Governo congregacional. Este sistema defende a eleição de seus pastores em Assembleia Geral na igreja local. Desta forma, as igrejas locais exercem autonomia sobre todas as suas decisões, não possuindo interferências externas. Este modelo é seguido pelas igrejas batistas. Governo nas igrejas Assembleia de Deus. Ela possui um sistema híbrido de governo. No contexto norte-americano, se aproxima do modelo de governo presbiteral. No contexto brasileiro, possui um sistema de governo reunindo o episcopal e congregacional. E qual o motivo de termos esse tipo de governo? Isso se deu por causa das influências implantadas na instituição da igreja por missionários batistas no Brasil. Isso até o ano de 1930, onde aconteceu a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Após essa convenção, as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, na sua grande maioria, assumiu um modelo de governo a partir de lideranças regionais
e locais centralizadas. Desta forma, a eleição de pastores e evangelistas são de responsabilidade das convenções estaduais. Para os demais cargos, a responsabilidade fica para a igreja local. Finalizando, eu quero fazer a leitura de Atos, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um comentário das lições bíblicas. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais um comentário das lições bíblicas.